Olá, queridos irmãos, muito boa noite a vocês. Sejam bem-vindos para que a gente possa juntos realizarmos mais uma leitura orante dos Salmos. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 56. É o salmo que vamos deter a nossa atenção. Salmo de número 56. Você que está chegando aí pode se acomodando, né? Aqueles que assistirão o vídeo depois, né? E vão fazer desse momento um momento de devocionalidade, de estar à parte, de meditar junto comigo na palavra de Deus e de orarmos a partir daquilo que aprendemos por meio dessa palavra. Salmo de número 56. Temos aí um título, né, que é posto aqui nesse salmo, talvez para trazer uma ideia que esteja aqui sobressalente ou ressaltada no texto. Conforto na perseguição, tá? Conforto na perseguição. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição, segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime planejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal?
Todo o dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amados irmãos, esse é um daqueles salmos considerados salmos de lamento. É um salmo de lamentação individual, de autoria de Davi. Esse também é um salmo que faz referência, em sua introdução, a uma situação acontecida. Ele diz aqui, hino de Deus, ou hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. A gente precisa, assim, trazer à lembrança o que aconteceu, né? E a gente entender esse pano de fundo histórico vai nos ajudar também a interpretar a lamentação que está sendo trazida aqui. Observem que esse é um salmo que ele faz com que a gente possa perceber uma intenção clara de Davi em pedir pela sua preservação e manutenção da vida, e em confiar em Deus de que o seu pedido seria ouvido, considerado. Davi estava nesse contexto, naquela situação em que Saul o perseguia, naquela situação em que Saul descobre que o seu filho Jonatas estava transmitindo informações para Davi. E Davi ali precisa fugir e escapar para que Saul não o apreendesse, para que Saul não desse cabo de sua vida. Saul estava movido por uma inveja, e uma inveja tal, né, que ele foi curtindo em seu coração ao longo da vida, que ele achava que a única possibilidade de frear essa sensação que ele sentia era através da execução de Davi. Ele ouvia aqueles cânticos, né, de que Saul matou uma pequena quantidade, ou alguma quantidade de pessoas, enquanto Davi havia matado muito mais do que Saul. Ele ouvia as pessoas, né, a população cantando músicas desse gênero, e isso foi dando a Saul assim, cada vez mais raiva, e ele foi cada vez mais instado a agir para tirar a vida de Davi. E Saul já estava aí em seu declínio, né?
seu declínio moral, seu declínio espiritual e o declínio também do seu reinado. Sendo que enquanto ele perseguia a Davi, ele se retirou para uma terra de filisteus, para um reino chamado Gate, em que existia ali um rei Aquis. E o rei Aquis e o povo daquela localidade descobriu que Davi estava lá. E descobriram que Davi era aquele em que as pessoas cantavam aquela musiquinha de que Saul tinha matado alguns, mas Davi havia matado muito mais. E aí imaginem como é que eles se sentiram, né? Ameaçados. E Davi, ele percebendo que ele sofria ali um grande risco de ser apreendido e entregue a Saul, até mesmo morto pelos da localidade, Davi fingiu loucura, né? Ele ficava se babando, fazendo gestos, como se ele tivesse perdido o tino, como se ele houvesse realmente enlouquecido, para tentar, talvez, despistar, né? Ou talvez mesmo, assim, mostrar que ele era inofensivo para aquele povo. E que aquela música que o pessoal cantava não tinha nada a ver. Está lá, né, no livro de 1 Samuel, capítulo 21, né, versículos 10 a 14. A gente tem outros textos aí, assim, que também trazem alguma coisa, né, sobre isso, mas é interessante que nenhum desses textos diz que os filisteus chegaram a prender Davi, no sentido de levá-lo apreendido. Não há clareza nos textos lá de 1 Samuel quanto a esse fato. Mas enfim, no Salmo disse que houve essa situação de Davi chegar a ter sido preso. Mas por certo, por ele ter fingido aquela loucura, fingido estar sem sanidade mental, né? Talvez o próprio povo percebeu que ele não era uma ameaça, né? E tenha libertado a Davi. E não sabemos sobre isso. Parece-me que o texto logo em seguida é aquele da caverna de Adulão, que Davi vai para a caverna de Adulão. Enfim. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que às vezes há situações na nossa vida em que buscamos escapar de um problema e encontramos outro, né? Isso não é tão incomum quanto parece, né, meus irmãos? A gente busca fugir de alguma situação e a gente acaba encontrando outro problema e a gente tem de lidar com essas situações novas e a gente precisa confiar em Deus. É esse o mote do Salmo. Embora seja um lamento individual, ele é um salmo que trata muito disso. Assim, ele tem 3 movimentos que você vai perceber aí no Salmo, né? Do verso 1 ao verso 4, você vai observar que é o primeiro movimento desse salmo, né? E ele termina, né, falando de confiança e de que não temerá. Traz primeiro uma súplica no verso 1, depois uma queixa no verso 2, do verso 3 e 4 na parte B. Na parte A, ele traz uma declaração de confiança e um refrão que se repete depois, a gente vai ver no segundo movimento. Então a gente tem um segundo movimento aí no Salmo também, que acontece aí do verso 5 ao verso 11. A gente tem uma queixa no verso 5 e 6, uma imprecação, quando você está falando ali, declarando uma maldição ou colocando algo da justiça de Deus sobre a vida dos seus adversários, é uma imprecação no verso 7. E depois outra declaração de confiança dos versos 8 a 10. No verso 11 repete-se o refrão. E um terceiro movimento, que a gente vê que Davi traz um voto que ele deva ter feito de ações de graças a Deus, né? E vê-se também que essa petição de Davi foi atendida, e está aí no verso 13 do Salmo. É muito interessante esse Salmo, vocês concordam? Assim, ele traz sempre essa questão de confiança. Uma outra coisa que pode se trazer aqui uma sensação de que talvez esse Salmo tenha uma referência com o Salmo anterior, de que Davi gostaria de ter asas, é porque
O nome da melodia, que é deste salmo, e está aí no primeiro verso, é A Pomba nos Terebintos Distantes. Deveria existir um tipo de harmonia que a gente não mais conhece. Era uma harmonia, uma melodia para salmos de lamentação. E ela tinha esse nome, sabe? É como se fosse assim, na música hoje em dia, né, que existem determinados modos musicais, mixolídio, por exemplo, né, dórico. Existem modos musicais, e a partir desses modos você tem músicas que são mais tristes, mais alegres, mais relaxantes. E essa melodia aqui, A Pomba nos Terebintos Distantes, traz pelo menos uma sensação de que Davi queria liberdade, né? Ele estava sendo perseguido e ele queria ter asas para voar como uma pomba para ir para longe. Talvez, pode ser. Mas seria forçar muito a barra interpretar isso dessa forma. Talvez seja apenas um tipo de melodia que represente uma lamentação individual e era usada não apenas nesse salmo, mas em outras músicas também cantadas pelo povo de Deus. Vamos ao texto, né? A gente tem primeiro a súplica inicial do primeiro movimento. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, planejando todo o dia. O homem é Saul, né? Mas aqui observem que a situação se estende também a um homem que o persegue, ao rei Aquis, que seria de Gate, tá? Então a gente tem aqui talvez um dos dois que estava perseguindo a Davi, mas o que é mais certo é que seja Saul, porque Saul perseguia a Davi de maneira implacável. Era todo dia, não era naquele contexto de situação que Davi estava apenas, por ter entrado num território de filisteus. Então, como o verso do Salmo diz assim: porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo o dia. Dá uma ideia de constância, né? Ele não sossegava enquanto ele não conseguisse aquilo que ele queria. Saul estava perseguindo a Davi. E é muito ruim quando a gente se sente assim, né? A gente se sente numa situação inconveniente que dura muito tempo. A gente se sente numa situação que nos causa ansiedade e angústia e que se estende por bastante tempo. Às vezes num relacionamento, né? Às vezes até no ambiente de trabalho, a gente está sentindo esse peso. E a gente percebe que existe uma certa tensão nas relações. E que essa tensão gera em nós esse tipo de angústia e de ansiedade. Mas Davi, observem, busca a Deus. Busca satisfazer-se em Deus. Busca a resposta para o que ele está vivendo em Deus. Essa deve ser a nossa postura. Mas logo em seguida percebe-se como ele detalha essa queixa, né? Ele diz assim: os que me espreitam continuamente, observem, querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Olha só, a queixa de Davi não é só Saul. Existem outros também que desejam combater contra mim. E Davi já havia ganhado batalhas, né, contra os filisteus, enquanto seu rei estava ali estabelecido. Então, assim, ele tinha também à sua volta situações de conflito e de pessoas que o perseguiriam, caso ele estivesse ali de maneira mais vulnerável, presente. E é o que aconteceu, provavelmente, com Davi, naquele contexto e naquela situação. Observem, meus irmãos, que assim como um cão raivoso, ele percebe o nosso medo, o nosso temor, né, quando estamos mais frágeis ou em situações de maior vulnerabilidade. Assim também o inimigo também percebe as nossas fragilidades. E o inimigo das nossas almas que eu estou falando aqui. É preciso que nós tenhamos essa consciência de que vivemos, sim, uma batalha, não como esses teólogos da batalha espiritual imaginam essa batalha, né? Mas no sentido de que lutamos contra as nossas inclinações pecaminosas, contra as tentações, não é?
e contra o sistema corrompido deste mundo. Isso é fato. E dessa feita, a gente precisa buscar em Deus fortalecimento. Porque se formos lutar contra esses inimigos, não é, que atrevidamente combatem contra nós, meus irmãos, seremos destruídos. Amargaremos derrotas sobre derrotas. Precisamos nos fortalecer no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, se está vivendo assim uma situação de conflito na sua vida, de uma luta contra uma tentação, né, ou contra um pecado de estimação, busque forças em Deus para você vencer essa batalha, para que você possa louvá-lo e engrandecê-lo. Não se deixe abater. Saiba que Deus, ele tem tudo aquilo que é necessário para que você vença essa batalha. O Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece. Ou como disse Paulo, né, lá em Efésios, no capítulo 6, o que é muito conhecido como o texto da armadura de Deus, né? As nossas lutas não são contra carne nem sangue, são contra os principados e potestades em lugares espirituais. A nossa luta são contra as hostes diabólicas. E nesse sentido, meus irmãos, a gente deve considerar tudo aquilo que Paulo trata ali em termos de armadura, né? Para buscarmos a Deus, capacete da salvação, a confiança de que somos salvos em Cristo Jesus, a espada do Espírito, o escudo da fé, enfim. Os irmãos sabem muito bem o texto, eu não vou me delongar aqui. Mas é preciso nos fortalecermos. A nossa confiança não é uma confiança passiva, é uma confiança que sabe que Deus está do nosso lado. Davi, ele fingiu loucura, né? Mesmo sabendo que sua confiança estava em Deus, porque ele sabia que isso era um ato de sabedoria diante daquela situação para que ele não fosse assassinado. Tá? Vamos lá, né? Vamos continuar. E aí temos agora a declaração de confiança de Davi, né? Que precede aquele refrão que se repete no segundo movimento. Diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode me fazer um mortal? É essa a expressão de Davi aqui de confiança. Que pode me fazer um mortal? Observe, meus irmãos, que Davi, ele tem aqui um senso de que ele precisa temer a Deus. Está aqui no verso 3. Em vindo o temor dos inimigos, eu preciso temer a Deus, eu preciso confiar em Deus, eu preciso buscar em Deus essa resposta. Em vindo essas situações de conflito, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso buscar ao Senhor. Ele tinha essa consciência, né? E diante dessa consciência, ele declara uma palavra de exaltação ao nome do Senhor. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. É como que, nesse sentido do Salmo, houvesse um acordo que Deus fez com Davi, que ele depois vai revelar, que é um voto. E Deus, nesse acordo, deu a sua palavra a Davi, que ele estaria ao lado de Davi, e que Davi poderia confiar. Então, Davi exalta a palavra de Deus, porque sabe que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que Deus cumpriria o que ele determinou a Davi. Então, a confiança de Davi não é uma confiança cega, mas é uma confiança na palavra de Deus, meus irmãos. O que eu quero trazer em relação a isso? É que muitas vezes a gente se preocupa muito com coisas que Deus já nos garantiu que não deveríamos nos preocupar com elas. Você já parou para pensar sobre isso? Por exemplo, Jesus Cristo disse que a gente teria tribulações e aflições nesse mundo, não foi isso? Ele não falou que teríamos? Sim. Mas ele pediu para que tivéssemos bom ânimo porque ele venceu o mundo. Ou seja, com a vitória dele, nós somos também vitoriosos. Jesus Cristo também disse que a gente deveria não andar ansiosos pelo dia de amanhã, com o que haveríamos de comer e de vestir. Porque Deus, assim como cuida do lírio do campo e cuida dos pássaros, ele também não cuidaria da nossa vida? O fato é que a nossa confiança, meus irmãos, não é uma confiança esotérica. É uma confiança que está fundamentada na própria palavra de Deus, naquilo que Ele decretou para a nossa vida.
E sendo assim, a gente pode sim exaltar, como diz o salmista, em cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Não é que não vamos sentir temor, meus irmãos. Vocês viram no verso 13 que Davi sentia temor do inimigo, mas ele preferia temer a Deus, confiar em Deus, do que temer ao inimigo. Ele contrabalançava esse temor com a confiança em Deus. E diante, Senhor, meus irmãos, dos desafios que têm sido postos em nossa vida, o Senhor é a resposta para eles. Devemos contrabalançar essa nossa ansiedade, essas nossas preocupações, com a certeza nas promessas de Deus que nos foram feitas por meio de Cristo através de sua palavra. Desse modo, meus irmãos, a gente pode dizer, assim como o salmista disse, veja só, que me pode fazer o mortal? O que me pode fazer? Será que ele é capaz realmente de destruir-me, de aniquilar-me como ele pleiteia? Será que isso é possível? Não, porque quem me sustenta é o meu Deus. E mesmo que, meus irmãos, vejam só, fôssemos mortos, assassinados por conta do nosso testemunho e da nossa aliança com Deus, ainda assim, meus irmãos, temos a garantia de vida eterna, de novo céu e nova terra. Não há o que temer. Que me pode fazer um homem mau? Nada. Deus é quem define até onde ele pode ir. Então temos até aí, meus irmãos, veja só, até o verso 4, essa representação aqui do primeiro movimento. Vamos entrar no segundo movimento. Ele diz assim, agora começando com a queixa, tá? Não mais com a súplica inicial, começando com a queixa. Ele diz assim, todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Todos os dias torcem as minhas palavras. Era como que se Davi estivesse dizendo algo, eles inventavam coisas que Davi não disse para criar mais intriga com Saul. Para fazer com que as pessoas se revoltassem ainda mais contra ele. Observem, meus irmãos, que situação, né? Saul era o governante, era o rei até então. Davi ainda não tinha assumido o trono. Davi era aquele que Deus tinha, né, estabelecido como um rei segundo o seu coração. Já havia sido ungido por Samuel para isso. Mas só que Saul ainda não havia sido destituído do seu trono para que Davi assumisse. Então, observem que existe aí uma compreensão de Davi que as pessoas estavam promovendo intrigas, criando situações, torcendo as palavras de Davi para ainda provocar mais a Saul. E não só isso, veja só. Ele diz assim, são todos contra mim para o mal. Não é que ninguém se apresentava para ele, para Saul, para falar alguma coisa que pudesse criar paz entre eles, mas era para provocar mesmo. Para provocar, meus irmãos, para provocar a briga. Tem uma expressão, né, que a gente usa, é para ver o circo pegar fogo. Irmãos, isso não é atitude de cristão. Isso não é atitude de criar intrigas, criar discórdia entre irmãos. Isso não é atitude, meus irmãos. O cristão não pode ser barraqueiro, meus irmãos. O cristão não pode ser aquele tipo de pessoa que gosta de ver o circo pegar fogo. O cristão não pode ser o tipo de pessoa em que paga para ver a briga acontecer. Feito o UFC, né? Ou feito essas lutas de boxe aí de marketing que estão acontecendo no Brasil, né? Que um fica xingando o outro gratuitamente e as pessoas vão dando audiência a esse pessoal, para no final das contas a luta durar 30 segundos e eles terem conseguido, com todo esse marketing da discórdia, levar pessoas a assistirem o evento, né? Não é assim que devemos nos comportar. Essas pessoas que Davi menciona estavam criando esse tipo de discurso de Davi contra Saul para criar ainda mais raiva em Saul. Ele define isso melhor no verso 6, né?
Ele fala aí, veja só o que ele diz no verso 6. Ajuntam-se, escondem-se, espionam meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Observa que tem um processo aqui. Ajuntam-se, escondem-se, ajuntam-se, eles entram em conselho, eles montam ciladas para ficarem à espreita, para me pegarem, eles mandam espiões para ficarem vendo os meus passos, para verem a minha vida, simplesmente aguardando para o momento em que vão me prender. É o que Davi está dizendo. Vão me pegar, vão me matar. Ficam criando, ali situações para poder pegar Davi no momento certo, ou criar uma situação que possa ser considerada um crime, e a partir desse crime que Davi tenha cometido, ele possa ser preso e morto. Isso, meus irmãos, não deixa de acontecer não, Hoje em dia não são mais essas situações, são narrativas, A palavra é narrativas. As pessoas criam narrativas, inventam histórias para que possam prender outras pessoas, Isso aconteceu no tempo de Jesus ou não? Quando se levantaram falsas testemunhas para acusarem Jesus? A acusação de Jesus, meus irmãos, foi uma acusação de blasfêmia e uma acusação falsa. Jesus nunca houvera blasfemado. Mas se criou uma narrativa, se construiu uma narrativa. Os religiosos judeus ali do tempo de Jesus construíram uma narrativa para pegarem Jesus, para levarem Jesus até Roma, para que julgassem Jesus e para que crucificassem Jesus. Tudo foi criado em tom de narrativa. Eles criaram a narrativa certa para que isso acontecesse. E isso pode acontecer, meus irmãos, porque o ser humano não mudou, O ser humano não mudou. Ele continua a fazer o mal, a criar situações para que possam apresentar a quem eles querem destruir de modo indigno. Mas vamos lá, Olha aí o verso 7, que ele continua a tratar sobre isso, Aqui ele vai trazer o que é chamado de uma imprecação. Ele vai invocar a justiça de Deus contra os seus inimigos. Ele diz assim: dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Observe que Davi não está dizendo que faria isso. Não é isso. Ele mataria todos os filisteus, que ele mataria e se vingaria de Saul. Ele teve até a oportunidade, já falei disso, de fazer e não fez. Mas ele estava aqui invocando a Deus para que Deus lhe fizesse justiça. Eu já disse isso, meus irmãos? A gente pode fazer isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o nosso senso de justiça. Porque muitas vezes o nosso senso de justiça, ele é um senso de justiça muito parcial, A gente quer um certo favorecimento em relação aos outros. E não é o caso aqui de Davi, tá? Não é que ele quer ser favorecido, não, é porque ele percebe uma situação de injustiça contra ele. E ele pede que Deus tome partido por ele nesse sentido. Porque ele sabe que a balança está desigual. Ele precisa recorrer a Deus. Não é uma luta entre iguais aqui. Tem muitas pessoas perseguindo ele com muito mais poder, força militar do que ele. E ele busca a Deus para poder se defender. Aí entramos aqui naquilo que é chamado de declaração de confiança, que você vai ver do verso 8 até o verso 10. Ele vai dizer assim: contar-te os meus passos quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Meus irmãos, isso é muito interessante, porque Davi está falando de um cuidado, mas de um cuidado de Deus que é um cuidado nos mínimos detalhes, meus irmãos. Eu sei que essa expressão contar os passos quer dizer andaste comigo.
né? Andaste comigo, estivesse sempre ao meu lado. É isso que ele quer dizer. Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Você não me abandonou em momento algum, Senhor. E não só isso, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Meus irmãos, que extraordinário isso! Davi está dizendo que Deus é um Deus que nos acompanha, que cuida de nós e cuida a tal ponto de levar em conta as nossas lamentações, de não ignorar o nosso choro, a nossa dor, o nosso sofrimento. Irmãos, que relacionamento maravilhoso é esse que possuímos com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da aliança que Jesus celebrou por nós. Temos um relacionamento com Deus, um Deus que se compadece de nós, um Deus que levou sobre si os nossos pecados, um Deus que recebeu toda a afronta e maldição pelos nossos pecados e a justiça de Deus contra o nosso pecado sobre os próprios ombros. Irmãos, será que nos aprofundamos nesse tipo de compreensão a respeito do relacionamento que possuímos com Deus? Ou vivemos um relacionamento raso, superficial? Não temos capacidade de chorar na presença de Deus? Não temos capacidade de desafogar as nossas mágoas? Vivemos insensíveis, como se nada nos abalasse, mas sendo destruídos por dentro. Não queremos demonstrar fragilidades. E como que, né? A tristeza fosse sim uma fragilidade, uma emoção. Irmãos, o Filho de Deus chorou. Por que evitamos chorar? Porque temos tanta dificuldade em chorar. Diante de Deus, eu não estou falando nem diante de outras pessoas, diante de Deus. Precisamos buscar a Deus reconhecendo que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. No verso 9 ele continua a dizer: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Que confiança inabalável, né, meus irmãos? Que confiança inabalável no cuidado de Deus Davi tinha. Ele estava vivendo a situação, meus irmãos, mas ele tinha a plena certeza que Deus era por ele. Ele estava vivendo a situação difícil, mas ele tinha plena certeza de que Deus não o abandonaria e que no momento certo Deus daria a Davi vitória. Talvez, irmão, irmã, você esteja vivendo uma situação assim, em que a luta se tornou até mais renhida, né? Mais difícil. E você está dizendo: Senhor, não estou aguentando mais. Fortaleça o seu coração com essa confiança de que Deus é aquele que nos garante a vitória. Deus é aquele que está do nosso lado. Deus é aquele que peleja por nós. O nosso general é Cristo, né? Seguimos os seus passos e nenhum inimigo, nenhum, será capaz de nos deter, de nos impedir de continuar. Davi sabia disso. Davi fortalecia o seu coração com essas verdades. E no verso 10 ele diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Lembra do acordo, né, que eu falei? Ele ainda invoca a Deus, sabendo que Deus é aquele que garante a sua palavra, e por isso ele louva a Deus pela sua palavra empenhada, porque aquilo que Deus prometeu ele cumprirá. E nessa certeza ele repete o refrão de confiança no verso 11, dizendo: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer um homem. Que coisa linda, né, meus irmãos? Que confiança inabalável de Davi. Que me pode fazer um homem se eu confio em Deus? Maior é o que está em nós
do que o que está no mundo. A gente canta isso, né, em algumas músicas aí. E é de fato, maior é o que está na igreja, maior é o que está na nossa vida. Essas tribulações, Paulo chamou de breve e momentâneas, porque elas não são comparadas ao peso de glória que nos há de ser revelado no dia de Cristo. A nossa confiança, meus irmãos, não é confiança apenas para esta vida, mas é para além desta vida. É uma confiança em Deus, é uma confiança na eternidade que Deus nos prometeu. E aí ele conclui, né, no terceiro movimento, trazendo aqui os votos e trazendo que a petição dele foi atendida. Ele diz assim: os votos que fiz eu os manterei, render-te-ei ações de graças. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, eu já disse isso na congregação Nova Esperança, mas eu digo aqui, eu sinto falta aqui em São Paulo daqueles cultos de ação de graças. De o irmão chegar, conversar na igreja com o presbítero, com o pastor, dizendo assim: eu gostaria de dar um culto em ação de graças por conta que Deus atendeu um pedido meu e a gente está agora feliz como em família por conta de Deus ter atendido o nosso pedido e a gente gostaria de dar graças a Deus, louvar o nome do Senhor por isso, com a nossa congregação, com a nossa igreja. Eu confesso que eu sinto um pouco de falta. Isso acontecia muito lá em Pernambuco, tá? Bem mais do que aqui. Não sei se é uma questão cultural, né? A gente tem cultos de ação de graça, a gente vai ter, por exemplo, um culto de ação de graças, mas é mais coletivo, não individual, que uma pessoa levou. É um culto de ação de graças pelos 50 anos da nossa SAF, né? Bodas de ouro da nossa SAF, da Igreja Presbiteriana de Jacareí. Vai ser um momento muito bom, né, de celebração a Deus. São 50 anos, meus irmãos, de serviço ao Senhor pela Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana de Jacareí e também, né, junto a esses 50 anos, do primeiro ano de estabelecimento da Sociedade Auxiliadora Feminina da Congregação Nova Esperança. Então temos o que celebrar nesses dias, né, meus irmãos? Temos o que celebrar. Temos o que agradecer, devemos agradecer a Deus. Deus tem nos dado muitas vitórias, meus irmãos. Anote aí, tente fazer um exercício de lembrar de tudo aquilo que Deus fez pela sua vida. Nosso Deus não mudou. Davi diz como Deus fez isto na vida dele. Pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Aí vejam só, tem 3 movimentos aqui. Primeiro, ele diz que os inimigos, eles ficavam no seu encalço, né? Eles espionavam os seus passos. Não foi isso? Segundo, ele disse que Deus contava os seus passos quando ele sofreu perseguição. Estava junto com ele. E por fim, ele disse que Deus o livrou, que Deus deu a ele esse grande livramento para que ele ande na presença de Deus na luz da vida, meus irmãos. Ou seja, nós vivemos essas experiências de perseguição, de compreensão de que Deus está nos livrando, né, cuidando de nós, para que a gente ande consciente de que Deus está conosco e caminha conosco no dia a dia. O Espírito de Deus habita a nossa vida, meus irmãos. E por isso damos graças ao Senhor. Por isso estamos felizes, porque reconhecemos que não estamos sós. Não existem, meus irmãos, órfãos de Deus, viúvas de Deus. Não existem. Porque Deus acompanha todos aqueles que nele confiam, que creem no seu nome, né? Que exaltam, que louvam a sua palavra. Irmão, irmã, não se deixe abater pelo sofrimento, pela angústia, pela ansiedade dessa vida, por aquilo que você tem enfrentado de maneira circunstancial nesse tempo. Saiba que logo, logo a vitória chegará. Deus demonstrará mais uma vez que é contigo.
Mas não esqueça de dar graças a Deus. Não esqueça de levar a cabo aquilo que você votou com Ele. Se você votou, não esqueça de fazer isso. Lembre-se que Deus é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos fortaleça. Vamos orar? Santo Deus, bendito Pai, há momentos que nós, assim como uma pomba, gostaríamos de fugir, Senhor, para lugares distantes, diante da perseguição, diante das situações difíceis que enfrentamos. Parece que vemos que seria essa a única alternativa, fugir. Até que nos damos conta, Senhor, de que Tu estás conosco, de que podemos Te invocar, podemos Te buscar. E não só isso, podemos lamentar diante de Ti a nossa situação. Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos, como povo Teu, a lamentar aos Teus pés, a chorar as nossas mágoas. Porque, como o salmista disse, Tu és um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes, inclusive colhe as nossas lágrimas em Teu odre, nesse recipiente, para guardá-las. Tu enxugas as nossas lágrimas, Senhor. Tu nos restauras a confiança. Queremos Te pedir, ó Deus, que em meio às dificuldades que meus irmãos e irmãs estejam passando, Tu possas, Senhor, trazer à memória deles tudo aquilo que Tu já tens feito, para que essa confiança se renove a cada dia. Para que, assim como o salmista Davi, tenhamos uma confiança inabalável, seja qual for a situação que venhamos a enfrentar. Senhor, ajuda-nos a sermos mais gratos a Ti, Senhor, a Te buscarmos em gratidão, porque muitas vezes temos esquecido de fazer isso. De junto à congregação do Teu povo, darmos culto de gratidão ao Teu nome. Queremos Te agradecer, Senhor, pela nossa SAF, a Igreja Presbiteriana de Jacareí, que completa 50 anos. Está dando aí um culto em ação de graças por esses 50 anos, celebrando, Senhor, todo esse tempo em que essas irmãs serviram a causa do Evangelho, do Teu reino, ali na Igreja Presbiteriana de Jacareí, e por esse 1 ano de estabelecimento da SAF na Congregação Nova Esperança. Estende as Tuas mãos sobre a vida dessas irmãs, estende as Tuas mãos sobre este culto, Senhor, que será prestado ao Teu nome, sobre cada palestrante, Senhor. Abençoa-os. Senhor, tudo isso nós Te oramos e agradecemos no Teu nome, Jesus Cristo, porque És o mesmo, vive e reina para todo o sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, fiquem com Deus, uma boa noite a vocês de sono e até a próxima.